A palavra de Deus nos fala lá em Salmos 78, versículo 56. Vamos ler, porque diz assim a palavra do Senhor: mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis como os seus antepassados. Confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras. Com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo, ó Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente quem? A Israel. E abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Até aqui. Está dizendo que Israel foi o quê? Foi rebelde contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos. E eles ficaram como um arco defeituoso. Meu ouvinte, meu amado ouvinte da palavra de Deus, naquela época em que Deus traz essa palavra para o seu povo Israel, nas guerras se usava flechas. O arcos e flechas é uma espécie de arma para matar os inimigos. Era uma arma de guerra. Naquela época, meu ouvinte, não existia revólver. Naquela época não existia fuzil. Não existia as armas hoje que temos na nossa modernidade. Mas existia as espadas. Existiam as espadas. Existia naquela época esses arcos, flechas usadas em arcos. Eu não preciso aqui. Você pode assistir algum filme e os filmes de época retratam bem como são esses instrumentos que eram usados naquela época de Israel, de quando foi escrito este Salmo 78. Então aquele povo estava se portando para o seu Deus como um arco defeituoso. Existe um problema aqui. Arco defeituoso é um problema. Se você não calibrar este arco, você vai dar a pontaria para o seu inimigo, mas ao invés do arco, ao invés da flecha atingir o seu inimigo, você vai atingir quem? Outra pessoa, ou vai perder a direção. Tem que haver uma calibração, uma correção neste arco defeituoso. A Bíblia diz que este povo de Israel foram rebeldes contra o Altíssimo, foram desleais, infiéis ao seu Deus, e se tornaram para Deus como um arco defeituoso, traiçoeiro. Amados, Deus, quando Ele quis dar vitória para Israel, muitas das vezes, Ele usou 300 homens e o povo venceu a guerra.
Deus usou uma vez Sansão com uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Amado, eu quero dizer para você, meu ouvinte, que Deus não está interessado na sua arma pessoal. Deus não está interessado em seus argumentos. Porque a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo, para Deus, é nada, se reduz a nada. Deus não está interessado com a sua eloquência. Deus não está interessado em seu diploma, na sua escolaridade, na sua formação. Deus está interessado com a sua vida. Vou repetir de novo. Deus está interessado com a sua vida. Observe que Israel, que era chamado povo de Deus, nesse momento que foi escrito o Salmo 78, Deus diz, por inspiração do Espírito Santo, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, eles se tornaram uma ferramenta fraca na mão de Deus. Isso é uma tristeza, meu ouvinte. Uma ferramenta fraca na mão de Deus. Que coisa triste. Deus não quer saber de ferramenta fraca. Deus não quer saber de traidor. Deus não quer saber de oponente. Deus não quer saber porque Ele já é vitorioso. Ele já é vitorioso. O que esse povo fez? Passaram a construir altares a outros deuses. Hoje na igreja congregacional eu citei nos tempos de Joás, que os príncipes de Judá, na época do rei Joás, eles deixaram a casa do Senhor e reuniram um grupinho e foram até Joás dizendo que não mais iria servir a Deus no templo, não mais iria contribuir com mais nada, iria servir aos deuses das florestas. Que tristeza, né? Então Deus diz, olha, eu abandonei o tabernáculo de Siló, a tenda que eu fiz para habitar com os homens, eu abandonei, porque esse povo me rejeitou. O arco traiçoeiro. Mas Deus está interessado com a nossa vida. E o povo aleatório, vivendo de forma aleatória, querendo servir a outros deuses, fazer uma mistura, uma mistificação, um misticismo. A Bíblia diz lá em 1 Reis 22 que Acabe, ele não estava muito bem com Deus, estava adorando a Baal, o Deus que a sua mulher adorava, a Jezabel. E Acabe, que era o rei de Samaria, 1 Reis 22, Acabe, ele não estava muito bem com Deus, adorando outros deuses, a Baal. Mas quando a pessoa ela está com a vida torta, quando ela está como esse arco traiçoeiro, sem direção, como uma ferramenta fraca, né, na mão de Deus, ela a qualquer momento pode cair. Você compreende o que eu estou falando? Quando nós estamos com uma ferramenta fraca na mão de Deus, um arco traiçoeiro, abandonando ao Senhor para servir a outros deuses. Quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas acham que é os deuses desconhecidos. Não. Esses deuses desconhecidos podem estar até mesmo dentro da sua casa e você não percebe. Pode ser muitas das vezes a adoração que você dá a um filho, a adoração que você dá ao dinheiro, pode ser muitas vezes a adoração que você dá à sua mulher,
Porque quando você deixa de buscar o reino de Deus e dá prioridade àquilo que está em tua volta, é porque você está fazendo aquilo uma idolatria. Você compreende o que eu estou falando? Há muitos acham que idolatria é somente adorar um Deus pagão, um Deus estranho. Você às vezes pode estar adorando um Deus estranho na sua casa, na sua existência, onde você habita e você nem percebe. E quando você rejeita a primícia ao Senhor e rejeita a presença de Deus, rejeita a palavra do Senhor, quando o Senhor disse que aquele que guarda as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos morada naquela pessoa. Quer dizer que nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Deus passa a morar em nós. Quando você rejeita o reino de Deus, você está praticando idolatria. Você compreende isso que eu estou falando? A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que você precisa, nós precisamos depender de Deus. Você não depende do prefeito, você não depende do deputado, do presidente da república, do dinheiro, da sua mulher, dos seus filhos. Você depende primeiramente de Deus. Quando você compreende isso, que você depende primeiramente de Deus, e que sem Deus você nada podia fazer. Jesus disse para os seus discípulos uma certa vez: sem mim nada podereis fazer. Então, se você não tem esse pensamento, você está praticando a idolatria. Você está sendo desleal com o seu Deus. Ao invés de você estar buscando a Deus na igreja, um local reservado para a cultuação ao Senhor, você muitas vezes está na mesa de um bar, ou então em casa, bebendo cachaça, bebendo cerveja, escutando música profana, e Deus fica para lá, Deus fica esquecido. Será que você já pensou o que Deus acha a seu respeito? Porque muitas vezes você: mas eu acho isso, mas eu acho isso. Será o que Deus acha a teu respeito? Pense nisso. O que Deus acha a teu respeito? Não é o que você acha. O que Deus acha a teu respeito? Nós temos o domingo, que é o primeiro dia da semana, que Deus reservou para você estar na igreja buscando a Deus. Aí você prefere que estar fazendo outras programações, esquecendo o Senhor. Está sendo desleal com o Senhor, porque você está dando prioridade às coisas seculares. Meu Deus, eu sei que você tem que dar atenção para a sua família, dar atenção para os seus amigos. Eu sei, nós sabemos disso. Quem é o amigo melhor que existe, que não decepciona? Quem é? Ou será que você só busca Deus uma vez por ano? Uma vez por ano, buscando a Deus uma vez por ano. Meu Deus, como é que está a tua vida espiritual? Você não ora mais, não busca Deus mais, não dobra mais o joelho para orar, falando com Deus em nome de Jesus. E muitas das vezes esquecendo do Senhor, esquecendo do Altíssimo, aquele que prove todas as coisas. Olha, o nosso Deus, Ele abre porta, mas também Ele fecha a porta. Ele abre, mas também Ele fecha. Então, meu ouvinte, que você não possa irritar a Deus, porque Deus se irrita com aqueles que fazem altares idólatras. Não é somente aos deuses pagãos, mas também pode ser idolatria na sua própria casa. Quando você rejeita o Senhor para atender outras programações, você está sendo idólatra. Aí você fala: Johnny, você está sendo muito pesado. E eu vou falar o quê, meu irmão? Meu ouvinte da palavra do Senhor,
O que eu vou falar? O que nós vamos falar? O programa é Falando a Coração. O que nós vamos falar para esse coração? A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. O que nós vamos falar? Para a tua alma que muitas vezes está padecendo as enfermidades da alma, depressões, irritações. O temor a Deus não existe mais. Então nós temos aí o mundo andando de cabeça para baixo. Mas se você se sujeitar à palavra de Deus, voltar-se para Deus, apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a tua vida, apresentar a tua vida, o teu corpo, de forma santa e agradável a Deus, você vai estar prestando um culto racional. Então é com a tua vida. Não é somente você ir para a igreja uma vez por ano, ou ir muitas vezes ir para a igreja forçado, às vezes para agradar os familiares, mas o coração bem distante. E onde é que fica o culto racional? O culto a Deus, um culto de razão, racional. Racional porque você vai estar sabendo daquilo que você realmente vai fazer. Vai estar dando as suas atenções em prioridade ao Senhor Altíssimo que fez os céus e a terra. Não faça como Jerusalém. Não faça como Israel, que foi rebelde diante do Senhor, e aquele povo estava no tabernáculo, é como se fosse uma igreja naquela época, e Deus disse na sua palavra aqui, que abandonou aquela igreja, aquele tabernáculo. Se arrependa nesta noite, e volte às Escrituras, e volte a buscar a Deus. Esta foi a primeira reflexão, em nome de Jesus.